Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV. Estamos ao vivo para todo o litoral, ao vivo também pela internet para o mundo inteiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e você que está fora da nossa região metropolitana da Baixada, saiba que aqui o tempo hoje está meio lusco-fusco, né? Choveu pela manhã, nublado neste momento. Mas a partir de agora, hoje dia 24, vamos saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Aí na tela está o Globo.com, que traz a manchete: sem saída. Se o Brasil for eliminado da Copa América, a punição do Neymar se estenderá para eliminatórias da Copa do Mundo. Então ele vai ter que cumprir uma partida nas eliminatórias da Copa. Isso já foi comunicado à Conmebol. Agora a manchete é do Estadão. Reviravolta. Lucas Lima rompe com o empresário e tudo indica que deve permanecer na Vila Belmiro, para alegria do torcedor santista. Mas, daqui a pouquinho, todas as informações atualizadas com o repórter Guido Bortolomazzi. E agora o site do Terra. Olha aí, Tite nunca mais quer cruzar com Amarília em sua vida. Carlos Amarília, o árbitro paraguaio, que está acusado aí de corrupção, né? Naquele jogo Corinthians e Boca. Teria havido aí uma trama para que ele prejudicasse o Corinthians e ajudasse o Boca naquela noite no Pacaembu. E o Jornal Extra do Rio de Janeiro. José Aldo se machuca e o confronto com McGregor deverá ser remarcado pelo UFC. Ele realmente parece que fraturou uma das costelas e não teria condições de lutar. Aliás, essa luta é uma das mais aguardadas na história do UFC. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você e o seu destaque inicial, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu vou te falar um negócio, né? Como é que pode um mosquitinho daquele tamanho derrubar um cara? Brincadeira, né? Ô, mosquitinho da dengue safado. Bom, o detalhe é o seguinte, o problema do Lucas Lima, não é que ele rompeu com o empresário dele. O empresário vai cuidar da parte de visual, de imagens, né, do marketing, e o pai do Lucas Lima vai cuidar da parte de contrato. Isso quer dizer que o jogador já definiu que não quer sair do Brasil, ele pretende cumprir o seu contrato com o Santos, permanecer na Vila Belmiro, treinando na Vila, jogando na Vila, não quer deixar o Santos, e isso aí é uma boa notícia que acabou sendo dada pelo próprio presidente Modesto Roma. Quer dizer, Lucas Lima não vai mais para o Porto, pelo menos até agora, essa é a definição, e ele pretende permanecer na Vila Belmiro. Outra notícia interessante, e essa daí é aquela que vai deixar o torcedor mais preocupado ainda, né? Voltou à tona o nome do Oswaldo Oliveira. Pelo amor de Deus, tá tudo tão tranquilo na Vila, vamos começar a fomentar de novo o nome do Oswaldo de Oliveira na Vila Belmiro, né? Teve aquele rompimento com o pessoal, o grupo gestor, porque não queriam o Oswaldo Oliveira. Bastou o grupo gestor romper e alguns sair, volta à tona o nome do Oswaldo Oliveira. Vamos parar com isso, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos pegar uma boa tarde agora do nosso companheiro Luiz Roberto com informações importantes, já que nós temos também a Copa América, né? E além disso, uma partida para completar a rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Luiz Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Um grande abraço. O mosquito derrubou um homem que nem o Guido Bortolomazzi. E vou te contar, acho que morreu foi o mosquito. Não foi o Guido que está aí quase morto aqui. Pelo amor de Deus. Olha, mosquito, morder Guido é um perigo. Você vai sofrer no futuro. Isso é verdade, Edson. Hoje, Copa América, tem o jogo do Fluminense contra a Ponte Preta. Ponte Preta que está fazendo um belo papel no Campeonato Brasileiro e o Fluminense tentando, mais do que nunca, subir na tabela. Mas também tem Copa América. O Chile vai enfrentar o Uruguai, atual campeão. O Chile de Jorge Sampaoli, que tem o melhor ataque. Aí o vencedor de Chile e Uruguai vai pegar o vencedor do outro confronto, da Bolívia, do jogo da Bolívia. Bolívia e Peru. O vencedor de Colômbia e Argentina pega o vencedor de Brasil e Paraguai. Aí vai acontecer as semifinais. Ontem, na segunda rodada, na nona rodada da Série B, um resultado interessante. O Paysandu, com o Dado Cavalcante, está fazendo um belo papel, um bom treinador, um jovem treinador, venceu a equipe do Vitória da Bahia. 51 do segundo tempo. Saiu o gol da vitória do Paysandu. Paysandu que está bem, não perde há 8 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma empatou em casa, 2-2, Criciúma do Pet, contra a equipe do América Mineiro.
E o Léo Moura, hein, Edson? Léo Moura. Ele ia pro Vasco, não vai? Fazendo exames médicos no Coritiba, vai assinar um contrato por 1 ano e meio com o Coxa Branca, o lateral Léo Moura. E o Canhete, lembra dele, comandante? Canhete, que chegou com aquela esperança, São Paulo rescindiu o contrato. Acertou com o CRB, meu caro Edson. Muito bem, já já mais informações. E olha, você não tem Sky na sua casa ainda, está perdendo tempo. A Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil. A criançada adora, tem desenhos, muito entretenimento. As mulheres também, bons filmes, novelas e muito entretenimento, além de esportes, porque as mulheres também adoram esporte. E os homens, além de tudo isso, muito futebol. E você tem agora uma novidade na Sky, internet. Ligue 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui do nosso companheiro Gilberto Costa, nosso comentarista e jogador do Santos, do Inter, do Atlético, do Corinthians. Ô Giba, você tem acompanhado a Copa América. Podemos dizer que tem favorito essa Copa América ou está todo mundo nivelado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que tá nivelado, né? Ali. Porque até agora ninguém apresentou um futebol. Você ganha, no outra partida você perde, e o Chile, né, não vai pegar nem Argentina nem Brasil, né? Nas semis. Vai só na final se for para a final. Isso é uma coisa interessante também. Agora, os jogadores do Brasil, eles têm que jogar e provar que pode ganhar uma Copa sem o Neymar. Só que depois de cada jogo eles ficam lembrando, o jogo é pro Neymar, deixa o Neymar em paz, ele já não vai jogar, já está de férias, vamos provar que tem condições de jogar. Agora, como você falou, a Copa América está nivelada. Agora, esse mosquito que mordeu o Guido, tu vê que o Guido está aqui com a gente, é uma ótima companhia. É lógico. Agora, esse mosquito que continua na cidade é uma péssima companhia para os outros mosquitos. Talvez, por causa disso, a dengue vai diminuir. Muito bem. Bom, deixa eu pegar uma boa tarde do nosso repórter online. Você, telespectador, interaja com a gente, fazendo sua pergunta ou dando a sua opinião. Gustavo Franco, boa tarde. Boa tarde, Edson. Muito boa tarde ao amigo telespectador. Ontem nós fizemos uma enquete, né, perguntando sobre os 3 próximos jogos do Santos no Brasileiro. O Santos enfrentou o Inter fora de casa, depois pega o Fluminense fora de casa no Maracanã e depois enfrenta o Grêmio em casa na Vila Belmiro. Nós perguntamos quantos pontos você acha que o Santos vai fazer. E tivemos 3 participações, que vai ser lida agora. O Gilberto Sordi, de Realeza do Paraná. O Santos fará 6 pontos nos 3 próximos jogos e gostaria de aproveitar para falar que estou feliz em acompanhar o belo programa dessa grande equipe do Baixada Esporte. Um grande abraço aos amigos. O Marcos de São Vicente. Na minha opinião, o Santos fará 7 pontos nas próximas 3 rodadas, empata com o Inter, vence o Fluminense fora e vence o Grêmio em casa. E o Renato de Cubatão, na minha opinião, o Santos faz 6 pontos e infelizmente perde do Inter, mas vence o Fluminense e também o Grêmio. Bom, tá aí a opinião de alguns, né, que participaram ontem no programa, não deu para ler de todo mundo, alguns que ficaram para trás, esses 3, por exemplo, nós não tivemos oportunidade de passar no ar, eles falam, pô, eu mandei, não falaram, então a gente está colocando aqui que ontem o programa foi muito agitado. De qualquer maneira, muito obrigado a todos que participaram da enquete ontem e daqui a pouquinho eu vou divulgar a nova enquete do dia. Mas antes de dar a nova enquete, eu quero mandar aqui 2 abraços. Primeiro, para o Sandro. Você já ouviu falar no Pra Que Marido, né? Por exemplo, o Gilberto Costa. Eu sei, tenho certeza absoluta, que quando dá um problema, por exemplo, no chuveiro, a sua esposa fala assim, Gilberto, dá um close no Giba aqui, por favor. Gilberto, chuveiro queimou. Você vai lá e troca. Não, eu falo para ela, você não casou com o eletricista. Amigo, hein? Por isso, Amigo, Edson. Por isso que tem o Pra Que Marido. Aí você vai e liga lá pro Sandro. Pra que, marido? Aí o que acontece? O Gilberto Costa com razão. Fala, peraí, eu não sou eletricista. Eu não vou pintar a parede porque eu não sou um pintor de qualidade. Então o que acontece? Vai ligar lá pro Pra Que Marido e eles vão solucionar o seu problema. Então eu quero falar aqui do Sandro, que está lá no Pra Que Marido acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Sandro, pelo carinho da sua audiência e um abraço a todos aí. E o seu Gilmar também. O seu Gilmar, que acompanha o nosso programa, né, e, lógico, torce muito também para que o Santos, os times da nossa região, possam ir muito bem, não só no Campeonato Brasileiro, como também no Campeonato Paulista. É que nem a dona Silvia Barreto faz, né? Quando queima o chuveiro na casa dela, ela fala assim, pra que, marido? Eu vou chamar o Sandro. É isso aí. Lá em casa é o contrário, querido. A criança sobe no Sobe poste. aonde, Não, você? sobe no poste. Edson, só uma questão rápida aí. Você falou na manchete a questão da FIFA informar o Conmebol. Quer dizer que se o Brasil
perder do Paraguai, o Neymar vai cumprir nas eliminatórias? Nas eliminatórias O da Brasil Copa tem que do ganhar, Mundo. então, do Paraguai. Tem que ganhar. O Brasil tem que ir até o final da Copa América para que o Neymar não possa ser punido nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aí ele vai porque cumprir tem que cumprir na Copa 4 América. jogos na seleção, tem que cumprir a quantidade de jogos que ele foi punido. Tá certíssimo Senão isso ele aí. fica fora só tem das mais 2 eliminatórias também. Olha aqui, minha gente. Vocês sabem de alguém que faz aniversário em julho? Você fala, Edson, eu mesmo faço aniversário em julho. É mesmo? Então participe da nossa promoção. É uma promoção que envolve a Deguste, que envolve o Torre Grill e que envolve a Doceria Daniele. Aqueles que fizerem aniversário no mês de julho, ou você que conheça alguém da família, ou um parente, ou um amigo, um vizinho, tá? Aniversário de casamento, você não pode deixar de participar. Eu estou com o telefone na tela da Doceria Daniele, você tem até 1 da tarde para anotar esse telefone e ligar. Põe lá o nome de quem faz aniversário em julho, o endereço, a data do nascimento, tudo bonitinho. Bairro e cidade. Porque você estará concorrendo a um kit festas. Esse kit contém um bolo para 30 pessoas, salgadinhos e doces também para 30 pessoas. E serão 3 os sorteados, hein? 3 kits nós vamos sortear agora no dia 30 de junho. Então, até o final do mês de junho, você pode participar. É só dar o nome de alguém que faça aniversário em julho, o mês que vem. Aproveite e participe. Porque é tão bom esse prêmio que você, além de ganhar um bolo para 30 pessoas, salgadinhos e doces para 30 pessoas, você não vai ter nem o trabalho de ir buscar o prêmio. Porque nesse dia do aniversário, no seu aniversário ou de alguém que você indicar, o Igor do Torre Grill, da Deguste e da Doceria Daniele vai entregar no local da festa o prêmio para você. O bolo, os salgados e os doces, tá bom? Então, não perca tempo, participe. Você não tem internet em casa? Tá aí o telefone da Doceria Daniele até 1 da tarde para você ligar. Meu caro Gustavo, e a pesquisa do dia hoje? Qual que é? Lá, Edson, participe da enquete do dia. O que você achou da permanência do meia Lucas Lima no Santos? Para participar é fácil, é só acessar o site www.baixadoesporte.com.br ou então acessar a página do Baixada Esporte no Facebook. Lá você pode mandar também a sua mensagem de áudio. Então não perca tempo, mande a sua opinião para nós. Já está definido, o Lucas Lima fica no Santos? Será que fica mesmo? Já está definido isso? É uma provável permanência. Daqui a pouquinho. Provavelmente, com esse rompimento que ele teve com o empresário dele... Não rompeu com o empresário dele. Não rompeu? Não Você vai falar disso então daqui a pouco. Nada é rompimento. Depois do intervalo a gente volta e vamos falar muito sobre o Santos, vamos falar da Copa América e falar também de Português e Jabaquara do Campeonato Paulista. Segura aí, porque o Baixada Esporte está só começando. Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte. Deixa eu pegar o boa tarde aqui dos nossos convidados de hoje, o fisioterapeuta Thiago Lobo, que executa um belíssimo trabalho no Santos Futebol Clube. Aliás, o Santos Futebol Clube é uma das referências no país em termos de trabalho, no setor de fisioterapia, enfim, tudo aquilo que faz com que o jogador tenha uma recuperação mais rápida e mais eficaz. Thiago, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, é um prazer ter aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. É um prazer voltar aqui à Unisanta, que é a minha segunda casa, né, onde eu me formei, onde eu comecei meus estudos em fisioterapia. E é sempre bom poder trazer esclarecimentos e informações que muitas vezes não chegam ao grande público, poder representar o departamento, o CEPRAF e o Santos Futebol Clube. E é isso que é legal, Thiago, porque às vezes o torcedor, ele vê só o Santos no jogador, lá dentro do campo, mas não sabe o que tem por trás, né? Às vezes o jogador tem uma contusão e fala, puxa vida, falava que queria ficar 5, 6 meses fora, ou 4 meses fora, de repente em 2 meses o cara já está jogando. E quem é que faz isso? Qual é o milagre? O milagre é o trabalho que eles executam lá no setor de fisioterapia, e é disso que você vai falar daqui a pouquinho. Guido Bortolomazzi, conta essa história pra gente sobre o Lucas Lima. O que está acontecendo? O jogador fica, não fica? Rompeu ou não rompeu com o empresário dele? Veja bem, ontem nós tivemos aí, né, uma comemoração na Vila Belmiro, o lançamento de um livro do Santos Futebol Clube, o time da virada, e também o dia do Modesto Roma. E nessa entrevista coletiva que o presidente Modesto Roma acabou cedendo à imprensa, ele, quando falou a respeito do Lucas Lima, ele citou que havia um rompimento envolvendo o empresário do Lucas Lima e o jogador. E que o Lucas Lima, a partir daquele momento, não estava mais com o empresário e automaticamente esse acordo que poderia estar existindo na venda do Lucas
para o mercado europeu, precisamente para o Porto, não iria mais acontecer. Só que depois o próprio presidente Modesto Roma veio novamente para informar que não houve um rompimento, apenas mudanças de estratégia. O empresário continua com o contrato com o Lucas Lima, mas vai cuidar da parte de marketing, da imagem do jogador, e o pai do atleta é que vai cuidar em termos de contratos, futuros contratos do próprio filho. Então, não teve rompimento nenhum. Agora, a boa notícia é de que o Lucas Lima disse que não quer sair do Santos. Ele falou que quer permanecer na Vila, cumprir o seu contrato e vai ficar aqui. A mente dele é a seleção brasileira, ele acha ainda que pode ser convocado para a seleção e ele tem espaço para isso e por isso ele quer permanecer, porque a visibilidade no Brasil seria muito maior do que fora nesse exato momento. E ele disse ao presidente que gostaria de permanecer. Então, se a palavra do jogador prevalece mais do que os empresários, o Lucas Lima vai cumprir o seu contrato com o time do Santos Futebol Clube. Essa é a boa notícia que acabou sendo dada pelo próprio presidente. Ô Gilberto Costa, você aceitaria uma proposta do Querétaro do México, caso do Robinho, deixar o país para jogar no time mexicano, no qual estava há pouco tempo atrás o Ronaldinho Gaúcho? Ou você, pela circunstância, fala, peraí, eu estou jogando a seleção, estou na Copa América, né? Sou ídolo no Santos, vou tentar para ganhar dinheiro um pouquinho mais, ir para o México, no Querétaro, você iria, fosse o Robinho? Veja só, vários aspectos, né? Você tem que analisar assim, eu sou um jogador já que eu estou com a minha parte financeira boa, estabelecida. Só que eu tenho perspectiva de disputar uma Copa do Mundo, uma eliminatórias, eu não iria. Agora, se você, nesse trâmite, você discutir, isso aí vai com a sua família, ir para uma bela cidade lá, né? Agora, eu não iria. Robinho fica no Santos, você está em casa, é acolhido pela torcida, joga bem. É o único time que ele despontou jogando bem um ano inteiro. Ele foi para os outros times na Europa, mas não teve essa sequência, e no Santos, onde ele tem. Se eu fosse o Robinho, eu ficaria no Santos, onde ele se sente muito bem. Muito bem. E o Lucas Lima e o Robinho ficando, evidentemente, o Santos fica muito forte para a sequência desse Campeonato Brasileiro. E esse assunto foi um dos comentados pelo David Braz, zagueiro do Peixe. Ouça. Pô, gente, para de tirar jogador do nosso time, pô. Toda semana vocês ficam tirando jogador do Santos, mano. Um tempo aí atrás vocês tiraram o Ricardo Oliveira, tá aí com a gente. Agora vocês estão tentando aí tirar o Lucas Lima, o Robinho. Deixa as coisas acontecerem, mano. Né? E se acontecer, a gente tem que contar com esses jogadores que a gente tem no grupo, né? A gente está torcendo para que a diretoria consiga resolver as situações desses dois jogadores, que eles possam resolver e ser felizes, né? E com certeza, a gente tem um grupo, né? O Santos não é feito só de Robinho, só de Lucas Lima. Por trás dele tem um grupo, tem jogadores que têm totais condições de ajudar o Santos a brigar pelo título. Bom, tá aí o David Braz, né, falando realmente da importância do Lucas Lima e do Robinho e dizendo que cada dia a imprensa tira um jogador do Santos Futebol Clube. O que é mentira, né? O que é mentira, porque as notícias nunca são da imprensa. A notícia quando vem de quem? Vem de um dirigente, de alguém que vai falar a respeito disso, né? É muito simples. Quem é que deu a notícia de que o Lucas Lima estava sendo negociado com o Porto? Quem é que deu a carta de autorização para que ele fosse fazer exames médicos no Porto? Foi o Santos. Né? Quem divulgou? Foi os empresários dele. Caso do Robinho. Quem é que está divulgando que o Robinho pode sair? O Cruzeiro. O Cruzeiro não foi o primeiro time a se manifestar que teria interesse no Robinho? O Vanderlei Luxemburgo não foi o primeiro o técnico que disse que gostaria de ter o Robinho no seu time se ele não renovasse com o Santos? Quem é que falou que o Robinho ia sair do Santos? Ninguém falou que ele vai sair. Possibilidade existe. Possibilidade existe. Bom, olha, o Santos não é só o time em si. Tem todo um trabalho que envolve o departamento de futebol, não só profissional, como também amador. E um desses departamentos é o departamento médico, o departamento de fisioterapia. E hoje eu gostaria que o Thiago Lobo, que faz parte como fisioterapeuta desta equipe que trabalha no Santos, falasse para o santista, telespectador que nos acompanha, um pouco dessa estrutura. Como é que está hoje esse departamento no Santos Futebol Clube, Thiago? Bom, para o torcedor entender, para o grande público entender, nós temos um centro chamado CEPRAF. O CEPRAF
um acróstico de Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas do Futebol. É uma equipe multidisciplinar, nós temos vários profissionais trabalhando, nós temos médicos, fisioterapeutas, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, fisiologista, preparadores físicos e os massagistas que trabalham junto com a gente. O CEPRAF ele foi desenvolvido com uma estrutura multidisciplinar, mas que atua interdisciplinarmente, ou seja, todos eles se relacionam entre si, porque o objetivo principal é que esse atleta ele se mantenha em alta performance e com o mínimo de risco de lesão possível. A gente coloca o P no CEPRAF antes do R, porque para a gente é algo conceitual, a prevenção vem antes da recuperação. Um atleta, ele em campo, ele rende para o clube tecnicamente e financeiramente. Então, lá a gente busca estratégias que mantenham esse atleta o máximo de tempo possível em alta performance. E aí, são várias as estratégias que a gente adota para que isso aconteça. E os equipamentos, Thiago? Estamos vendo até as imagens aí, viu? São sofisticados, são modernos esses equipamentos? São. Eu pude acompanhar desde o início, né? Eu comecei no CEPRAF a trabalhar quando nem era CEPRAF ainda, era departamento médico. Eu iniciei lá como estagiário em 2002 e estou aí desde da época do estágio até a área de profissional agora. O que a gente busca é uma evolução constante e progressiva. A gente não pode ficar atrás dos grandes centros no mundo. A nossa referência não é só Brasil, a gente quer ser a referência no Brasil. Então a gente busca referência em grandes centros no mundo. Eu atuo junto com a seleção brasileira de futebol sub-20 e 23. Por conta disso a gente acaba tendo possibilidade de visitar grandes centros e ver o que tem de melhor tecnologia para desempenho, para prevenção de lesão e para tratamento dos atletas. Isso é discutido sempre junto com toda a equipe do CEPRAF, não só a gente da fisioterapia, mas o Dr. Rodrigo Zogaib, o Dr. Maurício Zenaide e o Dr. Ricardo. Eles estão sempre em contato comigo, com o Avelino, com o Tom, que também trabalha lá com a gente, buscando um aperfeiçoamento. É algo que não é um formato fechado, a gente busca sempre um aperfeiçoamento, sempre uma melhora, porque cada dia que a gente consegue uma evolução é uma vitória para a gente, é uma medalha. A nossa medalha é ter o atleta em campo. Então, tudo que a gente puder buscar para fazer com que esse atleta não saia do campo e não venha ter uma lesão, é um objetivo conquistado para a gente. Então, a gente busca sempre estar na vanguarda dos equipamentos. Hoje a gente conta com algumas avaliações que só a gente faz no Brasil, que é uma baropodometria dinâmica, uma esteira italiana que a gente usa toda a pré-temporada para fazer uma avaliação dinâmica da marcha desse atleta, não só andando, mas correndo. Então a gente tem uma análise mais funcional desse atleta. Nós fazemos avaliações biomecânicas para impedir ou diminuir a incidência de lesão articular, que é o que hoje prejudica mais o atleta e mais o time. A gente tem o exemplo de um atleta que machucou na seleção da Colômbia, que é nosso, o Valência. Vai ficar no mínimo 6 meses fora por uma lesão articular. Então a gente avalia... O Alisson, já que você falou no Valência, o Alisson, por favor, Thiago. O Alisson já está correndo em campo, já está fazendo a parte da transição que a gente fala, né? A gente não faz só um trabalho visando a recuperação desse joelho dele. A gente visa ele como um todo, a gente olha o atleta como um todo. A gente trabalha a parte física dele também, a parte técnica junto com os preparadores físicos do clube. Está próximo para voltar, então? Está próximo para voltar. O que impede a gente de dar alguma previsão é porque é a segunda cirurgia dele, então a gente tem um pouquinho mais de cautela. É um atleta que usa muito a força, é um atleta que busca muito contato, busca muito choque, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em todas as evoluções dele, mas ele está muito bem, ele assim está até superando as nossas expectativas. Muito do nosso trabalho depende da conduta do atleta, da personalidade do atleta, da adesão do atleta aos tratamentos que a gente propõe. E o Alisson é um atleta que se entrega. Realmente, o que o Alisson é em campo, ele é dentro do departamento médico. Boa notícia, hein? Eu gostaria até de saber, porque hoje a tecnologia está ao lado do atleta, né? Ao contrário do Gilberto Costa. O Gilberto Costa, quando jogava,
a tecnologia estava atrás dele, né? Ele não corria atrás da tecnologia e a tecnologia sempre atrás de você. Mas depois eu queria falar só um momento sobre isso. E eu gostaria que o Gilberto fale, porque muitos jogadores do passado poderiam estar atuando até hoje se a tecnologia estivesse ao lado do atleta. Ou tivesse uma carreira mais como longa, acontece hoje. Hoje, a idade do jogador está sendo prolongada em virtude desse trabalho que a fisioterapia, todos esses departamentos acabam fazendo com que o atleta se torne cada vez melhor no seu rendimento. Como é que é feito esse teste, que muito se fala hoje, para se constatar se o jogador está com o corpo dele já está escasso, já está tendo um problema sério que pode ter uma contusão muscular? Como é que é feito esse teste? Então, hoje a longevidade do atleta é maior, ele tem uma vida útil, que a gente fala, maior, porque a gente tem instrumentos que a gente não tinha no passado. A gente faz avaliações funcionais, que são avaliações que vão detectar se existe alguma anormalidade que gere sobrecarga no corpo desse atleta. É no exame de sangue isso? Não, é um exame funcional, um teste funcional. A gente tem alguns testes biomecânicos que a gente faz e com esses testes a gente vê se existe alguma articulação, algum segmento corporal dele que está sendo comprometido ou sobrecarregado. E a gente, a partir dessas avaliações, a gente adota alguns recursos para compensar isso, para reequilibrar isso e para dar uma condição de mais alívio para o movimento desse atleta. Existem também exames laboratoriais que a gente busca com exame de sangue, exames cardiológicos, porque o atleta ele não é só a parte músculo-esquelética, né? A gente tem que pensar que ele também tem um sistema cardiorrespiratório dele que é muito sobrecarregado com o esporte, então a gente faz esses testes também. Hoje a gente conta também com a genética, né, aliada ao esporte, então a gente faz alguns testes para perceber se esse atleta ele tem maior composição de um tipo de fibra muscular ou de outro, e isso predispõe a uma capacidade de lesionar e de se recuperar diferente de um indivíduo para o outro. Por exemplo, Thiago, um caso bem típico e próximo desse momento atual. No jogo contra o Corinthians, o Renatinho era dúvida. Joga ou não joga? Que ele vinha de uma contusão no joelho. Quem é que determinou que ele não jogaria? Falou assim, não vamos colocá-lo em campo, ele pode até jogar, mas de repente essa contusão volta, agrava um pouco. É uma decisão de vocês, junto com os médicos, o departamento de fisioterapia, que diz para o técnico Marcelo Fernandes ou para o Sérgio Chulapa, olha, esse jogador não coloca. De quem é a última palavra nesse caso? No caso do Renato, foi uma decisão do departamento médico a não utilização dele, porque muitas vezes algumas situações de você colocar um atleta vindo de lesão num jogo tão próximo, você tem um risco de ter lesões maiores. Mas ele teria condições de jogar, se quisesse. Mas seria um risco muito grande. Aí, na rotina, a gente senta, os médicos, os fisioterapeutas, o Carlito, o Fernando e o Marquinhos, que são os preparadores físicos, junto com o Marcelo. É uma decisão tomada em conjunto, não é verdade. Mas o peso maior, nesse caso, em caso de atletas que saem do departamento médico, é com certeza do departamento médico. Porque a maioria dos treinadores hoje falam isso, né? A maioria. Falou, eu por mim jogaria, mas eu vou ouvir o meu departamento, que envolve médicos, fisioterapeutas, preparador físico. Depois de ouvi-los é que eu tomarei uma decisão. Ou seja, ele fala o seguinte, eu não tenho capacidade para determinar se o jogador pode ou não pode jogar. Quem diz isso é o departamento, independente da opinião do jogador. Mas é isso que eu às vezes o jogador fala, eu posso jogar. Se o jogador chegar para ele, chega para o Thiago, para a comissão, se o jogador falar, não, eu quero jogar, como é que fica, Thiago? É uma situação de risco assumido. A gente determina para ele, fala, você tem tais e tais riscos, a gente tenta colocar para ele ter uma consciência de que ele pode perder um jogo e ganhar o resto da temporada, ou ele pode jogar um jogo e perder o resto da temporada. Não é uma decisão fácil, não é algo meramente clínico, porque a gente não está tratando um paciente de consultório. Óbvio, por exemplo, no caso do Renato, que é um atleta experiente, é um atleta que já passou por um monte de situações desse tipo na carreira. Então, a gente não tem muita dificuldade, porque não é o argumento da força, é a força do argumento que a gente usa. Então, a gente tenta educar o atleta
que a gente busca o melhor para ele, não só para esse momento. A gente pensa no benefício total. Então a gente explica não só para ele, como para o treinador também. Por exemplo, se fosse uma decisão de campeonato, e ao término da temporada, fala, bom, você pode até jogar, mas acabou o jogo, Exatamente. você está de férias, só volta daqui 2 meses, se houver um probleminha, né, a gente vai continuar o tratamento. Exato, você chegar exato. na Como foi o caso inteira. da decisão do Paulista, que a gente tinha alguns jogadores fora que voltaram todos. Foi o caso do Robinho, o Valência e o próprio Renato, que trataram e a gente falou, ó, existe a possibilidade de você sentir de novo, é pequena, mas existe. A gente não pode ser irreal com o jogador. Eles estavam bem, a gente conseguiu recuperar, mas a gente colocou para eles, se acontecer alguma coisa, a gente tem um tempo hábil para te recuperar. É um risco controlado. Calculado, exatamente. Muito bem. Já volto com o Guido Luiz Roberto, o nosso Gustavo Franco também com o telespectador, e o Gilberto Costa, que como ex-jogador, você parou de jogar em que ano exatamente? 93. 93 para 2015, nós temos aí 22 anos. Deve ter mudado muita coisa em termos de... Fora de campo. Não, digo lá dentro. Lá dentro é a mesma muita coisa. Muita coisa foi inovada nesse período, Lógico, e o Giba vai lógico. falar um pouquinho disso. Olha, você tem o seu carro, a sua moto e quer abastecer com qualidade. Então nós recomendamos aqui o Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente. Na hora de abastecer, não esqueça, passe no Posto Village. É bandeira Ipiranga. O Posto Village fica na Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. É o mais tradicional. E, além disso, tem preços promocionais incríveis, não só na gasolina, como também no etanol. Já sabe, na hora de abastecer com qualidade, vá no Posto Village. Além do que, troca de óleo, você tem lá uma loja de conveniência maravilhosa e aquele atendimento sempre muito gentil e muito preferencial. Posto Village, o mais tradicional de São Vicente. Olha, vamos fazer o seguinte, tem muito assunto, vamos fazer uma pausa rapidinho. Daqui a pouco Duas eu volto. perguntas eu vou deixar no ar. Deixa no ar. E o Gilberto Costa vai deixar uma. A primeira pergunta, o que o mosquito da dengue faz com o jogador quando é picado? Segunda, por que o Felipe Anderson tinha tanta cãibra no Santos e agora na Lazio não tem mais? Essas duas perguntas. Giba, a sua pergunta para deixar no ar aqui, a bola pingando. Vamos lá. Porque no amador se preocupa tanto com o resultado e não formar atleta? Porque hoje está treinando atleta e não jogador de futebol. Essas perguntas serão respondidas pelo Thiago Lobo daqui a pouquinho e a participação do nosso telespectador, o nosso repórter online, Gustavo Franco, já traz alguns temas aqui também para o nosso Thiago Lobo, fisioterapeuta do Santos Futebol Clube. É rapidinho, eu volto já. O recado da Friocar Ar-Condicionado Automotivo e Direção Hidráulica. Seu carro está com problema de ar-condicionado? Não importa se ele é nacional ou é importado. Leve na Friocar, hein? É referência na Baixada. E mais, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Friocar, tem uma loja na Praia Grande, ali na Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina, e a outra loja ali no centro em São Vicente, na Rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. Friocar. Meu caro Gustavo Franco, por favor, o que fala o nosso telespectador? Olá, Matheus de São Vicente. Fico feliz com a possível permanência do Lucas Lima. Ele é o jogador mais importante do Santos, ao lado do Robinho e do Ricardo Oliveira. William de Santos, vi que o presidente do Santos quer contratar um volante. O Santos bem que poderia ir atrás do Sandro, que está jogando no pequeno QPR da Inglaterra. E o Marcelo de Souza, de Santos. Gostaria de perguntar ao Thiago Lobo como foi a recuperação do goleiro Vanderlei e quando ele poderá jogar sem a proteção no rosto. E pergunto ainda para o Thiago até que ponto a idade do jogador, quando é avançada, prejudica na recuperação. Muito bem, já o Thiago vai responder essa bateria de perguntas aí. Uma das perguntas que ficou no ar. As cãibras de Felipe Anderson, lembra? Era um dilema. E ele esteve no CT visitando ontem o Santos Futebol Clube. Nós temos na tela aí. Por favor, coloca aí a visita do Felipe Anderson. Vamos lá. É uma situação muito boa, né? Deixar sempre amigos. Ano passado eu passei aqui também e sempre que puder eu vou passar para rever todo mundo, matar um pouco da saudade, porque, como eu sempre falei aqui, foi uma experiência maravilhosa e vou levar sempre comigo.
Esse ano foi um dos melhores da minha carreira também, pelo fato de ter mostrado muito o meu talento ali e o time conseguir objetivos que há muitos anos não conseguia. Era um objetivo também chegar na seleção e graças a Deus tive a oportunidade também de fazer minha estreia, então a ansiedade agora tá mais tranquila e trabalhar forte para continuar voltando lá. Bom, tá aí o Felipe Anderson, que pode ser negociado por uma soma maravilhosa. E o Santos está louquinho para abocanhar uma parte desse dinheiro. Thiago, vamos lá. Por etapa no pique. Primeiro caso do Vanderlei. Ele vai continuar jogando com essa proteção até quando? A pergunta do telespectador. O Vanderlei, ele está liberado para jogar já sem o uso da máscara. É mais uma precaução, porque é uma área de contato e por ele ser goleiro existe um risco de choque. Mas não é uma restrição para ele, se ele não tiver a máscara, não poder jogar. A pergunta do Guido. Por que o Felipe Anderson, sempre na Vila Belmiro nos jogos, ai, cãibra, sai de maca, os caras falam, menino tem 20 anos, toda hora com cãibra. E agora tá lá na Itália, tá levantando o voo. O que acontecia? Então, a cãibra, ela é multifatorial. Ela pode ser desde uma desidratação até o aspecto emocional influencia muito. O Felipe estava subindo da categoria de base e já foi colocado como uma promessa para resolver os problemas do meio-campo do Santos. Isso talvez pudesse influenciar. Não existia nada biomecânico ou bioquímico muscular que determinasse essas causas da cãibra dele. Aquelas pressões do Muricy Ramalho poderiam ser um fator? A pressão psicológica, a questão da torcida... É verdade que ele não gostava de tomar água? Então, muito atleta não gosta de se hidratar e esse é o nosso papel dentro do vestiário. Junto com o fisiologista, que é o Luiz Fernando, todo mundo que está ali no vestiário atua nessa questão da hidratação do jogador. O jogador não, toma um pouquinho de água, não quer, a gente fica insistindo até que ele tome. Mas não é só o Felipe, muitos atletas eles não tinham o hábito de se hidratarem durante a partida ou durante o treinamento. Isso é uma coisa que a gente vai educando. Potássio, o potássio influencia alguma coisa na musculação? Influencia. A contração muscular ela depende de um mecanismo chamado bomba de sódio e potássio. Qualquer desequilíbrio entre esses componentes químicos, ele vai gerar um tipo de descompensação que vai alterar. Mas não era o caso do Felipe no caso. A gente tenta educar o jogador. Hoje o jogador é mais profissional, por isso ele está tendo mais qualidade no final da carreira e prolongando mais a carreira dele. O fato da gente educar esse atleta a se hidratar, a ter um bom repouso, que também é um fator que atrapalha muito. O trabalho da psicóloga, da Luciana, da Juliane lá no Santos, ajuda muito também. Então, o Felipe hoje, ele não tem esses problemas de cãibra, também por conta da questão de calendário. O calendário nosso é muito estreito, então a gente praticamente recupera para o próximo jogo. Quando tem jogo quarta e domingo, praticamente recupera para o próximo jogo. É um jogo de xadrez para o treinador e para o preparador físico, manter o time em alta performance com esse calendário tão estreito. Mas eu acho que o emocional aí é o que você tocou, talvez tenha sido um dos grandes fatores. A dengue. Rapidamente. A dengue. O mosquitinho da dengue que picou. E depois eu quero a experiência própria do Gilberto Costa. Como é que o Gilberto se recuperava? Como era o departamento médico? Como é que era a fisioterapia da época que o Giba jogava? A dengue, Thiago, por favor, derruba o cara. O que faz com um atleta profissional quando a dengue chega e dá uma picadinha no cara? A conduta com os atletas é a mesma da conduta de um paciente normal. O que a gente tem mais é recursos para controlar os sintomas da doença. A gente não consegue interromper o ciclo da doença no organismo, mas a gente consegue, junto com a Sandra Meiroso, que é a nossa nutricionista, fazer uma dieta para que ele não venha a perder tanto na parte do sistema imune dele, para ele ter uma melhor recuperação, para não sofrer tanto com os sintomas de desidratação, que a febre causa muita desidratação nesse atleta. A gente tem como monitorar, porque a gente tem o acompanhamento dos médicos diário ali com aquele atleta. Então a conduta principal é controlar esses sintomas junto com toda a equipe multidisciplinar que a gente tem lá. A partir do momento que esses sintomas vão diminuindo, a gente, por ter exatamente esse controle, consegue inserir algumas atividades para ele não perder tanto o condicionamento físico dele, mas sempre no limite para não deixar essa imunidade dele cair, para ele se recuperar o mais rápido possível. Então eu vou fazer o seguinte,
Eu vou deixar a palavra no próximo bloco, o Gilberto Costa. Uma perguntinha minha depois, pode ser? Pode deixar no ar. Chinelinho, querido. Já enfrentaste, filho? Então, rapidinho, eu volto já já. O Gilberto vai dizer também o nome dos 3 chinelinhos que ele conhecia quando era jogador. A gente volta já. Volta e agora eu vou me deslocar aqui ao lado do Gilberto Costa, que jogou muitos anos na carreira profissional, jogou em grandes times, Santos, Atlético, Internacional, Corinthians, enfim. Giba, como é que você fazia na sua época, quando você tinha dor muscular, como é que era no Santos, por exemplo? O que os caras faziam contigo? Você jogava rapidinho, você jogava domingo, segunda-feira à tarde você se apresentava para fazer a recuperação do atleta. Como era a recuperação do atleta? Tinha um jato d'água ao lado do banheiro, que ficava a 5 metros. Hoje ele lava carro, só que ele colocava um jato só e colocava no teu músculo, nas costas. Era um jato d'água, na frente, nas costas, tu saía vermelho de lá. Você apanhava da água? Apanhava da água. E ducha também? E sauna? Sauna. E quando você acabava o jogo e quando você tinha uma dor, você fazia parafina. E quando você tinha dor... Parafina? Parafina é aquele que você coloca ela no banho-maria, ela fica líquido, aí você pega pegava um pincel, colocava no local onde você tem... No tornozelo, por exemplo. Quente pra caramba. E depois enfaixava, esperava esfriar, tirava. E depois, quando você estava também, fazia o tal de contraste. Era um balde de água quente, suportável, acima da média, entre quente para fervendo, e um balde com gelo. Você colocava o pé no gelo, 5 minutos, e enfiava o pé na água fervendo. E o forno? E o forno de beer, que era aquele forno que você ficava igual um túnel. E aquela luz? Você ficava, então, você ficava deitado, só que o massagista fazia o quê? Rapidinho, o massagista fazia o quê? Ele te deixava lá 40 minutos e ele ia para dentro do campo porque só tinha 2, 1. Não tem hoje 40, 60 pessoas. Tiago, só tá te olhando. Só que, como eu falei, agora, com o que eles fazem, eu vou lá no Santos, eu vejo o que eles fazem. Excelente. A única coisa, quando eu falei da base, porque quando eu fui na base, subiu eu, Rubens Feijão, Pita, Célio, Zé Carlos, Toninho Vieira, Ticão, Tatu, todo mundo. Betinho, Tiãozinho. O que fez? Nós treinávamos 5 aspectos. Chute, cabeceio, passe, drible, tudo que você precisava fazer. Quando você chegar no profissional, você já dava com esses todos predicados. E posicionamento. Aí, com toda essa, hoje, eles fazem tudo isso. Mas o jogador não sabe chutar, não sabe cabecear, não sabe... Hoje, o melhor do mundo não sabe bater de perna esquerda. Hoje, o melhor do Brasil não sabe bater com a perna esquerda, não sabe dominar, não tem tempo de bola, não sabe cabecear. Por quê? Porque a base está preocupada em resultados. Você entra no CT do Santos, onde guarda os troféus lá, no Memorial. Você vai ver lá as fotos de quem foi base e subiu profissional. Você não vê troféu. Troféu é barato para você comprar. Jogador é difícil. Agora... Você tem tudo isso. Agora, o Thiago falou que apanhava dessa ducha de mangueira, parecia de bombeiro lá. Hoje existe isso ou não? Hoje não existe mais isso. Hoje a gente conta com algumas avaliações e alguns testes que a gente faz para identificar o que realmente esse atleta precisa. A gente tenta ser o mais específico possível. Isso era funcional? Essa ducha que ele saía vermelho, ele falou que apanhava? Na verdade, é mais uma sensação que dá no atleta de que fez alguma coisa do que realmente efetivo para o organismo. Você sabe que é uma diversão tão grande? Eu acho que aquilo lá tirava até nervo. Não, mas olha... O jato era tão forte eu tô falando, que o cara saia vermelho, parecia que tinha tomado chicotada. Quando o Edson perguntou se tinha algum benefício, eu vou te falar qual é o benefício. Porque a gente ficava assistindo ele tomar aquelas pancadas de água e você ficava dando risada ali 40, 50 minutos, um tirando o saldo. Vai tu agora! Aí põe ele lá, aí nós ficava... Aquilo ali te relaxava. O benefício era para quem ria, não para quem tomava... O benefício era para quem estava assistindo. Aí o engraçadinho na mangueira ia lá e mirava em outro lugar. Aí dava na cabeça, dava nas costas... Voltamos ao tema, Edson, por favor. Gustavo Franco, por favor, rapidinho, algum telespectador aí interagindo. Uma pergunta do Renan de São Vicente. Minha pergunta ao Thiago é a seguinte: como é a preparação dos atletas quando o Santos joga às 11 horas da manhã pelo Campeonato Brasileiro? Boa pergunta. E a sua, Luiz Roberto Coqueira, para embalar? Chinelinho.
Chinelinho, filho. Chinelinho. Vamos lá, por favor, Thiago, resumidamente. Então vamos para a preparação para o jogo das 11 da manhã. Na verdade não precisa ter muitas adaptações porque eles estão acostumados a treinar nesse horário, né? Quando treinam no período da manhã é às 10 da manhã. O que a gente altera um pouco é a questão nutricional desse atleta. A gente dá um aporte de alguns nutrientes que eles vão precisar mais em determinado horário do dia. O despertar deles é feito de uma maneira diferente. Até a hora que eles vão dormir, a gente tenta antecipar um pouco para ele ter um período de repouso maior. O despertar deles é diferente, é um horário diferente, o que eles comem no café da manhã é diferente. Óbvio que eu não vou poder expor isso tudo aqui, porque é um trabalho de muito estudo ali dos profissionais do CEPRAF para a gente guardar 7 chaves, para a gente conseguir ter esse benefício, não passar para os nossos adversários. Aí entra nutricionista também. Nutricionista, todo fisiologista, aparato, né? médico. O preparador físico é de fundamental importância, porque ele está ali no dia a dia, sabe o que cada atleta vai precisar. O próprio treinador interfere também, porque ele, comprando o nosso discurso de que esse atleta precisa de um repouso maior, uma hidratação maior, um aporte maior de determinado nutriente naquele período do dia, convence o atleta a acordar um pouco mais cedo e tomar um bom café da manhã. Isso aí é todo um trabalho estudado. multidisciplinar e estudado. Chinelinho, pegou ou não? Contrataram o Wilton Chaves. Contrataram o Wilton Chaves em 69. Quero saber do Ele Chinelinho, chegou no tu era o Santos do chinelo, Cruzeiro pô. pondo o café da manhã pra gente tomar o café da manhã e treinar. 2 meses mandaram ele embora, falou que ele tava louco. E Chinelinho, pegou ou não? Tem algum chinelinho? Então, essa é uma conduta que tem desaparecido do futebol, né? O atleta ele tem entendido que ele não é só jogador de futebol hoje. Ele é um atleta, ele tem outras fontes de renda que dependem do campo, né? Propaganda, por exemplo. Então, quanto mais tempo ele tiver exposto em campo, mais a marca dele vai vender. Mais ele rende. Mas ele rende. E não é difícil a gente encontrar. Ficou estigmatizado isso no jogador de futebol, a questão do chinelinho, o atleta que fica muito no departamento médico. No começo, quando eu estagiava, eu peguei alguns atletas que a gente desconfiava que poderia estar nessa situação. Até o médico na época, que era o Dr. Braga, ele identificava muito rápido quem estava, quem não estava com lesão ali, mas a gente não pode dizer que não está, porque dor é um aspecto subjetivo. O Braga pegou o Macedo e o Macedo falou que ele só entendia de osso, não entendia de músculo? Não peguei. O Macedo já é um pouquinho anterior à minha entrada no Santos. Legal. Ô, Thiago, foi um prazer ter aqui com a gente. Parabéns ao trabalho que você realiza no Departamento de Fisioterapia. E mande um grande abraço a todos do Departamento Médico, Clínico. Avelino. Tá bom? Obrigado, viu, Thiago? Até a próxima. Será mandado, é um grande prazer. A gente está sempre à disposição. É muito prazeroso poder voltar aqui. Me sentir super à vontade e me coloco à disposição, assim como todos do departamento, para um retorno aí em breve. Legal. Muito obrigado ao Gustavo, ao Guido, ao Luiz Roberto e o meu amigo Gilberto Costa. O Alfredo no Posto Village falou, se você quiser, ele te coloca naquela parede onde tem o lava rápido e ele pega aquela mangueirona e coloca a sua musculatura em dia, Giba. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos do Morro da Nova Sintra e da Fazendinha. Tchau, pessoal.